Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Essa vez a aula vai ser de correção das atividades integradas e nós desejamos que todos estejam bem e que estejam se esforçando para ficar bem aqueles que porventura não estiverem bem. É uma questão de uma conversa entre nós e nós mesmos, não é? Para que nós possamos também perseverar e ficar um pouco mais tranquilos diante de situações difíceis. Certamente sairemos mais fortes. Então, vamos investigar as respostas, vamos investigar o que diz aqui essas atividades integradas. Afinal de contas, essa unidade falou sobre investigação, enigmas, terror. Mas eu espero que as atividades, a matéria dessa disciplina não sejam um terror para vocês, tá bom? Bem, mais uma vez, vamos ler Mr. Sherlock Holmes. Mais uma vez, por quê? Porque é uma delícia nós lermos e ouvirmos e vermos Sherlock Holmes. E esse texto, especialmente, é retirado do livro de estreia de Conan Doyle, que é um estudo em vermelho. Olha só, há mais de 100 anos, em 1887. E como ainda é bom ver, ouvir, ler Sherlock Holmes. E o texto diz assim: enquanto ele falava, dobramos uma ruela estreita e passamos por uma portinha lateral que dava para uma ala do grande hospital. O terreno me era familiar e não precisei de guia quando subimos a fria escada de pedra e enveredamos pelo comprido corredor com sua perspectiva de paredes caiadas e portas pardacentas. Perto da outra ponta abria-se uma passagem baixa e arqueada que levava ao laboratório químico. Este era uma câmara de pé direito muito alto, forrada e apinhada de incontáveis frascos. Mesas largas e baixas espalhavam-se por toda parte, eriçadas e retortas, tubos de ensaio e pequenos bicos de Bunsen, com suas trêmulas chamas azuis. Só havia na sala um estudante debruçado sobre uma mesa distante e absorto em seu trabalho. Ao som de nossos passos, ele deu uma olhada à sua volta e se levantou de um salto com uma exclamação de prazer. Achei! Achei! Gritou para o meu companheiro, correndo até nós com um tubo de ensaio na mão. Encontrei um reagente que é precipitado por hemoglobina e por mais nada. Se tivesse descoberto uma mina de ouro, um deleite maior não poderia ter resplandecido em seu semblante. Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes, disse Stamford, apresentando-nos. Como vai? Disse ele cordialmente, apertando a minha mão com uma força que eu dificilmente lhe teria atribuído. Pelo visto, esteve no Afeganistão. Como diabo soube disso? Perguntei estarrecido. Não importa, respondeu com uma risadinha de si para consigo. A questão agora é a hemoglobina. Percebe a importância desta minha descoberta, não é? É interessante quimicamente, sem dúvida, respondi, mas na prática. Ora, homem, é a mais prática descoberta médico-legal feita em anos. Não vê que ela nos proporciona um teste infalível para manchas de sangue? Venha aqui agora. Em seu entusiasmo, agarrou-me pela manga do paletó e me arrastou até a mesa em que estava trabalhando. Arranjemos um pouco de sangue fresco.
disse, enfiando um comprido estilete no dedo e colhendo a gota de sangue resultante com uma pipeta química. Agora, eu acrescento esta pequena quantidade de sangue a 1 litro d'água. Como vê, a mistura resultante tem a aparência de água pura. A proporção de sangue não pode ser mais que 1 para 1 milhão. Não tenho dúvida, entretanto, de que serei capaz de obter a reação característica. Enquanto falava, jogou num recipiente alguns cristais brancos e em seguida acrescentou algumas gotas de um fluido transparente. Num instante, os conteúdos assumiram uma cor fosca de mogno e um pó amarronzado precipitou-se no fundo do frasco de vidro. Ahá! Exclamou ele, batendo palmas e parecendo tão encantado como uma criança com um brinquedo novo. Que pensa disso? Parece um teste muito sensível, observei. Lindo, lindo! O velho teste com guaiaco era muito grosseiro e duvidoso. O exame microscópico para corpúsculos de sangue também. Este último não tem nenhum valor se as manchas já tiverem algumas horas. Agora, isto aqui parece agir igualmente bem, seja o sangue velho ou novo. Se este teste já tivesse sido inventado, centenas de homens que agora perambulam por aí já teriam pagados por seus crimes há muito tempo. Realmente, murmurei. A todo momento, casos criminais dependem desse único ponto. Um homem torna-se suspeito de um crime meses depois, talvez, que ele foi cometido. Suas roupas de baixo ou outras peças são examinadas e descobrem-se manchas amarronzadas nelas. São manchas de sangue, de lama, de ferrugem, de frutas ou o quê? Essa é uma pergunta que intrigou muitos especialistas. E por quê? Porque não havia um teste confiável. Agora temos o teste de Sherlock Holmes e não haverá mais nenhuma dificuldade. Seus olhos brilhavam enquanto falava e, levando a mão ao peito, fez uma reverência como se sua imaginação tivesse feito surgir por encanto uma multidão que o aplaudia. Bem, isso é, ou esse é Sherlock Holmes. E aí, nós observamos um Sherlock Holmes empolgado no início de carreira, hein? Essa é uma das perguntas, gente, que surgem na nossa atividade integrada de interpretação textual. Nós temos aí as 3 primeiras questões voltadas para a interpretação textual e as demais falarão um pouco mais de análise linguística e os seus recursos linguísticos. Nessa primeira questão, nós temos: esse texto se aproxima de um conto de enigma ou de um conto de terror? Por quê? Vamos lembrar. Quais são essas características de um conto de enigma? Como nós vimos agora, primeiro há toda uma descrição da cena, do cenário, o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Geralmente existe uma narração de fatos, né, daqueles que são queixosos e que procuram os detetives, tá? E nós observamos uma personagem ou algumas personagens, nesse caso, personagens como o Dr. Watson e a personagem principal, que é Sherlock Holmes, eles sempre estão buscando uma maneira, uma metodologia para desvendar o crime. Então, trata-se de contos, ou tratam-se de contos que têm, sobretudo, uma veia investigativa, uma linha investigativa muito grande. Eles sempre estão perguntando, eles sempre estão investigando e estão raciocinando a fim de descobrirem o que aconteceu.
qual é o mistério envolvendo o crime. Portanto, essa narrativa é sim uma narrativa enigmática, trata-se sim de um conto de enigma e não de terror, né? Já que a personagem ela está empenhada em desenvolver uma metodologia para solucionar esses crimes, diferentemente do conto de terror, né, que nós observamos lá na morte a máscara rubra, né? Entendeu? Então a gente viu que é bem semelhante até aquele conto aos nossos dias atuais, né? De repentemente um vírus se espalha e sai matando todo mundo. Não há como conter, né? As pessoas simplesmente fogem, e não há como conter tal progressão terrorista, certo? A segunda questão. Nessa história, Sherlock Holmes já é um famoso detetive? A gente observou que na descrição que o narrador faz, ele não é um famoso detetive. O Dr. Watson se refere a ele como sendo estudante, né? Quando ele chega ao laboratório, que faz a descrição do laboratório, ele diz que ele é um estudante. No laboratório, apenas um estudante debruçado sobre a sua mesa de trabalho. Então, eu coloquei aqui aparentemente não, mas com certezamente não, tá? É isso aí. Então, na terceira questão nós temos: qual é a reação de Sherlock Holmes diante da descoberta e a do Dr. Watson? Qual é a reação de ambos? É isso que o texto é isso que a questão quer saber. Então a gente viu que o Watson até ironicamente fala que Holmes está muito empolgado, muito entusiasmado. Parece uma criança com um brinquedo ou parece que descobriu uma mina de ouro. E o Watson não, ele permanece um pouco mais frio, um pouco duvidoso até de que aquela fórmula venha a dar certo, né? Até que Holmes possa prová-lo através de uma gota de sangue, né, que ele mesmo se corta, para você ver o tamanho da empolgação de Sherlock Holmes. Ele até corta o dedo para poder provar para Watson que a descoberta dele é infalível. A partir de agora, a partir da quarta questão, o que é que nós vamos ter? Nós vamos considerar as questões gramaticais, as questões linguísticas. Por exemplo, ele pede para que nós leiamos um trecho do texto que diz assim: Achei, achei! Gritou para meu companheiro, correndo até nós com um tubo de ensaio na mão. O que se requer daqui? Letra A. Sem considerar o contexto, ou seja, lendo apenas essa frase, é possível saber o que Sherlock Holmes achou? Justifique. Letra B. Copie no caderno a frase que esclarece o item anterior e identifique qual é o complemento do verbo achar no trecho acima. Bem, a resposta da letra A é não. Não é possível achar o complemento do verbo. Por quê? Porque o complemento do verbo achar, que é um verbo transitivo direto, não aparece nesse trecho, tá? E qual é a frase que nós precisamos transcrever, que vai completar ou que vai identificar o complemento do verbo achar? E aí a oração começa com um outro verbo, né? Encontrei, que por acaso é sinônimo do verbo achar. Achar, encontrar, são sinônimos. Então, encontrei um reagente que é precipitado por hemoglobina e por mais nada. Então, nesse trecho frasal, o que a gente percebe? Agora sim, nós temos o complemento, né, do verbo que é reagente.
Esse verbo transitivo direto, que assim como o verbo achar, também é transitivo direto, aqui nós temos claramente o complemento do verbo achar, a palavra reagente. E se ela é complemento de um verbo transitivo direto, portanto, vai ser objeto direto. Ok? A questão seguinte, a quinta questão, ela pede para que nós releiamos um outro trecho, que é: seus olhos brilhavam enquanto falava e, levando a mão ao peito, fez uma reverência como se sua imaginação tivesse feito surgir por encanto uma multidão que o aplaudia. Nós temos 4 palavras que aparecem em negrito, estão destacadas. Qual deve ser a nossa tarefa? É classificar os verbos destacados quanto à transitividade. Bem, quanto à transitividade, quanto à predicação, né? Ele quer saber se o verbo é transitivo direto, indireto ou se é bitransitivo, isto é, se é transitivo direto ou indireto ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. O verbo, a gente pode pensar assim: seus olhos brilhavam. Esse verbo brilhavam, ele precisa de complemento? Será que a gente percebe algum complemento aqui? Ou simplesmente quando eu digo seus olhos brilhavam, você consegue me compreender sem precisar mais de nenhum complemento? Isso, é isso mesmo que acontece. Então, quando o verbo não precisa de complemento, ele vai ser verbo intransitivo. O mesmo acontece com o verbo falar, não é? Que aqui está no pretérito. Enquanto falava. Falava é verbo intransitivo. Aqui não há nenhum complemento para o verbo falar. Então, temos mais um verbo intransitivo. Fez uma reverência. Fez. Você vai me perguntar, fez o quê? E aí eu tenho uma reverência, que é complemento do verbo fazer, que aqui está na forma verbal do pretérito, também está no passado perfeito, né? Então, se uma reverência é complemento direto do verbo fazer, eu tenho aqui que o verbo fazer é transitivo direto. Mas por que é complemento direto? Porque uma não é preposição. O complemento reverência não está ligado ao verbo fazer através de uma preposição. Ele está diretamente ligado ao seu verbo, né? O complemento se liga ao verbo sem o auxílio da preposição. E o que é uma? Olha, boa pergunta, vamos lembrar. Uma é artigo indefinido, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos agora um verbo transitivo direto. Aqui nós temos uma multidão que o aplaudia, tá? Então, e agora? Agora a gente tem que ter cuidado, porque nós temos aqui, gente, uma ordem inversa. Nós temos o verbo antes do seu complemento. Onde, professora? Onde é que está o complemento? Bem aqui, ó. Bem aqui. Esse ozinho aqui. Ah, mas isso é um artigo. Nananina, não. Lembra quando a gente estava estudando os pronomes? Então, esse O, ele não é artigo. Esse O aqui é pronome pessoal oblíquo, tá? Em vez de nós colocarmos uma multidão que aplaudia ele, ixi, que coisa feia, aplaudia ele, aplaudia ele, a gramática não gosta, soa feio, né? Então, não é gramaticalmente correto. Esse pronome pessoal oblíquo, ele substitui o pronome ele,
ou substitui o nome estudante, ou Holmes, Sherlock Holmes. Enquanto a multidão aplaudia Sherlock Holmes, ok? Então, o verbo, mais uma vez, se liga ao seu complemento sem o auxílio de preposição. E se não há auxílio de preposição, o que é que há? É um verbo transitivo direto, portanto, esse ozinho aqui, esse pronome aqui, é objeto direto do verbo aplaudir. Certo? Bem, aqui está a resposta. Brilhavam, verbo intransitivo. Falava, verbo intransitivo. Fez, transitivo direto. E aplaudia, transitivo direto. A sexta questão, eu esperei me deliciar com mais textos. Porque na sexta questão ele pede para que vocês escrevam, eles dão aqui uma dica, né? Uma descrição, espera que vocês escrevam o texto de vocês. O crime a ser desvendado na história é o seguinte: um homem é encontrado morto, com expressão de pavor, sem ferimentos, cercado de manchas de sangue. A polícia pede a ajuda de Sherlock Holmes para resolver o caso. Escreva no caderno um breve desenvolvimento da narrativa apresentando a investigação feita pelo detetive e o desfecho do enigma. Utilize o seu texto, a descoberta feita por Sherlock Holmes. Ok? Muito bem. Então, olha, é muito interessante, tenho recebido aí alguns textos, inclusive pelo Drive. Parabéns àqueles que estão se aventurando em digitar seus textos. Gente, eu agradeço muito quando vocês mandam dessa forma, quando vocês mandam o texto escrito à caneta, que é muito melhor de nós lermos caneta azul ou preta, tá? Muito melhor de nós corrigirmos. Joia? Excelente. Então, eu espero que mandem os trabalhos de vocês. Tenho recebido pouquíssimas ou quase nenhuma atividade. São pouquíssimos os alunos que estão mandando atividade. Aqui, o que é que nós temos? É uma autoanálise. Todas essas perguntas são perguntas de ordem pessoal, que você vai se avaliar sobre o conto de enigma. Você conseguiu entender? Você reconhece a forma desse conto de enigma, ou seja, a estrutura, como ele é estruturado, o enredo, o mistério que envolve esse enredo, né? As pistas que são deixadas. Você consegue perceber a presença de valores sociais, culturais e humanos, né, que existem nessas narrativas ficcionais, mesmo nos contos de enigma e não somente nos contos sociais, né? Você consegue identificar nos contos de enigmas personagens típicos, como os detetives, os criminosos, a vítima, os suspeitos. Tivemos aí bons filmes, né? Quem conseguiu assistir Assassinato no Expresso do Oriente? Posso reenviar esse link para vocês. Então, você consegue criar esses personagens de enigma com coerência. A gente viu boas histórias, né? Porém, sempre precisamos analisar, rever os nossos textos. Então, essa é uma pergunta que vocês devem, inclusive, continuar se fazendo. E obrigado àqueles que responderam. Bem, quanto ao conto de terror, né? Você observa que é importante apresentar ao leitor elementos sobrenaturais? Então, aqui está muito mais ligado ao sobrenatural, né? E ao fantástico, né? Essas coisas. Então, ela foge mais do real do que os contos de enigma. Você consegue identificar a caracterização do tempo físico e do tempo psicológico, também do espaço, e a importância de criar um suspense? Se há um suspense já no conto de enigma, no conto de terror ele é muito mais potencializado, ele é muito mais enfatizado, né?
Aqui fala de compartilhamento de leitura, né? Contação de história. Nada impede, gente, que nós possamos fazer isso. Nós possamos fazer as contações de história, ler textos, né, em voz alta, combinar aí no grupo. E aí a gente faz uma postagem, combina para fazer uma postagem. Depois a gente pode fazer isso, tá? Bem, e os conhecimentos linguísticos, que foi aquela revisão enorme que fizemos, né? Os verbos, seus complementos, tá certo? A língua com as suas variedades culturais, histórico, social, né? Como você vai escolher, que palavras você vai escolher para utilizar em determinadas situações. O emprego da vírgula, lembra daquele textozinho legal que nós fizemos, daquela nossa atividade que nós, inclusive, corrigimos em sala, né? Muito legal esse texto. Muito importante também o uso da vírgula. Enviei para vocês um vídeo legal falando sobre isso, tá? E é isso. Outra coisa muito importante é diferenciar os complementos diretos e indiretos de verbos, tá? Muitas vezes, ou sobretudo, nós precisamos entender as classes de palavras para que nós possamos identificar esses complementos. Ou temos que entender bem a valência do verbo, a transitividade, a predicação verbal, para que nós possamos ser capazes de identificá-los. Bem, por hoje era só. Amanhã a gente se vê. Amanhã, sexta-feira, lembrando, sexta-feira estaremos juntos, conteúdo novo. E eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Beijo, abraço apertado em cada um. Se cuidem.